mas eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Então, eu vou ler para vocês hoje. O Senhor tocou no meu coração de falar, primeiro assim, o intuito desse encontro é empoderar as mulheres em Deus. Porque as mulheres hoje têm assim se empoderado. É lógico assim que nós avançamos muito porque as mulheres eram muito subestimadas, eram muito humilhadas. E foi bom para um certo ponto, mas foi ruim para outro ponto. Porque passou do limite. E nós temos assim um padrão de mulher segundo o coração de Deus. Então eu quero que as mulheres hoje se empoderem, mas se empoderar em Deus. Que a mulher, ela entre no padrão de Deus. Então, o Senhor me tocou no coração que hoje eu vou falar sobre Vasti, no livro de Esther. E no próximo encontro eu vou falar sobre Esther, no livro de Esther. E mostrando, assim, o padrão do homem e o padrão de Deus. Mostrando Vasti, que é o padrão do homem, e Esther, que é o padrão de Deus. Nós precisamos entender que eu vejo assim o empoderamento do mundo, igual nós podemos ver assim a Marília Mendonça, que é uma referência de empoderamento. Ela empodera a mulher para trair, ela empodera a mulher para beber, ela empodera a mulher para isso. E empodera a mulher para bater de frente com o homem. E o que isso adianta? Porque hoje, o homem não entrou no que ela quer, não, tudo bem, eu troco. Aí vai ficar igual a Gretchen. 16 homens. Não é muito melhor você entender, igual eu estava falando para um casal agora que está com um problema, falando assim, o que você viveu até hoje não foi o sonho de Deus. Porque Deus tem o casamento que é projeto de Deus para nós. Eu não vi nada ainda na Bíblia que Deus sonhou que foi coisa ruim. Então, o que eu virei para ele, se você está vivendo um casamento ruim, é porque você ainda não entrou no sonho de Deus. Você não alcançou de Deus o que é casamento segundo o coração de Deus. Porque o que Deus faz não é ruim. Então, se nós estamos vivendo um casamento que não está legal, é porque ainda não está no padrão de Deus. Então, esse encontro aqui, vamos falar assim, um referencial. Vamos falar, aqui é um hospital. Aqui nós vamos tratar casamento, nós vamos tratar personalidade, nós vamos tratar caráter. Aqui é um lugar, Viviane, você está se achando, você está achando que você tem solução? Não tem. Mas esse encontro aqui é para te apresentar um Deus que tem solução. Amém. Entendeu? Então, a Viviane, não tem. Viviane, seu casamento é perfeito? Não, não é. Mas eu estou todo dia tentando viver segundo o coração de Deus. Entendeu? O que é a minha referência, o que é a minha receita, é isso aqui. Entendeu? Aqui vocês vão achar solução para todos os problemas. Todos. Tudo que você quiser, aqui tem resposta. A Viviane não tem, não. Eu não tenho poder para isso. Mas o Deus que eu sirvo tem. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre Vasti. Então, vamos entrar no nosso assunto. Eu vou ler primeiro para vocês o livro. Quem vier no próximo encontro, eu já aconselho que é pequenininho e gostoso de ler o livro de Esther na Bíblia. Porque aí, na hora que a gente for falar sobre Esther, mês que vem, vocês já vão estar afiados. E vão me ajudar. Então, Viviane, na hora que eu estava lendo isso que o Senhor tocou no meu coração, isso aqui. Que achei que ainda ficou sem falar. Então eu vou ler para vocês. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Versículo 3. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, seus servos, o poder da Pérsia, da Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Versículo até o 5. Para mostrar as riquezas da sua glória, do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber 180 dias. E acabados aqueles dias,
fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por esses 7 dias no pátio do palácio real. Eu vou ler até aqui e vamos falando por partes. Eu queria falar assim sobre um rei. O homem, muitas vezes a linguagem do amor do homem, às vezes a gente quer assim, oh meu amor, minha linda, você tá tão bonita hoje, você foi no salão, você fez sobrancelha. O homem não vê, porque o homem é muito racional assim, 2 e 2 são 4. Mas a linguagem muitas vezes do amor do homem é ele prover um carro bom para você andar, um médico, um plano de saúde, você se alimentar bem. E muitas vezes não é isso que a gente quer. E a gente precisa fazer um jogo de cintura ali, naquilo que é o que você necessita. Você começa a falar, oh meu bem, fala hoje pra mim que eu tô linda, fala pra mim que eu tô cheirosa. Levar as coisas assim mais leve, menos pesado. Às vezes lá você quer que o cara fala que te ama, que você tá linda, que você tá cheirosa. 2 metros de beijo. O cara vai entender que você tá querendo que fala que você é linda. Entendeu? Então assim, muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente não sabe expressar. Entendeu? E muitas vezes a gente faz 2 metros de vez por falta de maturidade. Eu já fiz muito isso. Hoje eu já entendi. Hoje eu já alcancei isso de Deus. Então, o rei Assuero, que também é chamado de Xerxes, o que ele queria? O homem, para ele se sentir másculo, eu sou o cara, ele precisava mostrar o poder dele. Eu me realizei, eu sou tal, eu reino sobre 100 e tantas províncias. Imagina um cara fez 6 meses de festa. Imagina que hoje faz um casamento, imagina 6 meses. E na última semana, ele liberou para todo mundo dentro da fortaleza de Suzã. Até a plebe, assim, o povo lá, o povão, pôde participar. E ele estava liberado o vinho do rei à vontade. E depois, imagina ele 6 meses mostrando para todo mundo tudo aquilo que ele conquistou. Tudo, o dinheiro, o poder, a prata, o ouro, porque isso que eles tinham na época. Não era a camisa, o Porsche, era, para você ver que na festa lá fala que era todo com tecido de linho fino, fala de cores, colunas de mármores, dizem que até no chão tinha pedraria, que todo mundo era personalizado as taças. Eram taças de ouro, de prata. Então, olha pra você ver, imagina eu servir para vocês todas aqui em taça de ouro, de prata. Olha pra você ver o tanto que o cara era rico. O cara era um cara na época. Aí, passado esse tempo lá, o que é a cereja do bolo dele? Depois dele mostrar tudo para todo mundo, que ele mostrou todo o poder dele, o que ele queria mostrar? A mulher dele. Que a mulher dele, na Bíblia fala que a mulher... Você imagina, se na Bíblia fala que a mulher é bonita, a mulher é linda. Então fala aqui, ó. Eu não vou achar depois para vocês, mas fala aqui que na hora que eu ler que eu vou chegar nesse lugar, fala que Vasti era linda. E o rei, o que ele faz? Ele fala assim, ó, no 11, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura, porque era formosa à vista. Então, no 11, ela me ajudou aqui. Então, depois que passou, que ele mostrou tudo que ele tinha, ele mandou os eunucos dele ir lá. Primeiro assim, o rei fez aquela festa lá para todo o reino. O que Vasti fez? Não, vou fazer um banquete para as minas. Foi lá e fez uma festa separada. O primeiro erro de Vasti foi dividir. Ele tá lá com o povo lá, vai fazer um banquete lá, eu vou fazer o meu aqui. Porque ela tinha condição para fazer. O banquete dele, vou mostrar que eu faço melhor. Essa competição, uma coisa que Vasti, quando
o espírito de Vasti entra na nossa vida é querer competir com o marido. Na Bíblia fala, eu marquei aqui na minha folha, a casa dividida contra si mesma não prevalecerá. Eu não sei onde é que está aqui nas minhas anotações, porque eu não estou lendo aqui. Aqui, achei, Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo não prevalecerá. Se na sua casa vocês ficarem divididas com o marido seu, não vai prosperar. Eu queria que vocês entendessem que tudo que eu estou falando entre Vasti e o marido dela é também a sua vida com Deus. Porque o marido é o cabeça da nossa casa, mas Deus é o nosso cabeça espiritual. É meu cabeça e cabeça do meu marido também. Nós precisamos entender assim, é Deus, eu faço sempre assim, é um triângulo, é Deus em cima, você e o seu marido. Entre você e o seu marido não tem divisão, não tem competição. Porque na Bíblia fala também que quando nós casamos um com o outro, eu largo meu pai e minha mãe, ele o pai dele, a mãe dele, e nós dois nos tornamos um. Então, se a casa ficar dividida, ela não vai prevalecer. A casa dividida contra si mesma não prevalecerá. Se o seu marido dá um grito, você dá dois. Se o seu marido fala uma coisa, você fala outra. Não vai prevalecer. O bom que Deus fala também na palavra, assim, não ajunteis com jugo desigual. Isso é tão importante, porque o seu marido vai errar com você. Mas como que você vai mostrar e ele vai admitir que ele errou com você se ele não tem Deus como referência? Porque na Bíblia fala que a mulher deve ser em tudo submissa ao marido, mas o versículo anterior, que eu tenho que achar aqui nas minhas anotações, fala que os dois devem ouvir o outro e servir ao outro mutuamente. O marido deve ouvir a esposa. A última palavra é do marido, porque ele é, por Deus, o cabeça do lar. Porém, ele deve ouvir a esposa sim. E muitas vezes nós estamos certas. E muitas vezes o marido só não ouve por causa do jeito que a gente expressa errado. Porque tem um jeito de você fazer o seu marido te ouvir. É a forma de você falar. Entendeu? Porque o homem, normalmente, eles são muito assim, arrogantes, machistas, e eles não querem ouvir a gente. Mas se você falar segundo o coração de Deus, a mulher sábia, ela edifica a casa. Se a mulher tem a hora de falar, o jeito, imagina, seu marido chegou cansado, teve um dia estressado, você nem sabe, o cara tá com fome, você já... Você vai conseguir alguma coisa? Agora, o marido, ai meu bem, já... ai, eu tive dia ruim, então tá bom. Você quer tomar um banhozinho, você quer uma janta, aí o marido sentou, aí lá ele ficou 1 hora lá, relaxado. Aí você vai falar o que você quer. Tudo é sabedoria da mulher. Isso é uma coisa que Deus não falou o homem sábio edifica a casa. Deus falou que a mulher é sábia. Então isso é papel nosso. Nosso. Entendeu? Então se você for sábio, Deus vai te colocar no lugar. Então, moral da história, a cerejinha do bolo lá do rei era mostrar a mulher dele linda. Falou, manda minha mulher vir com as vestes reais, com a coroa real, com tudo que ele tinha dado para ela de melhor. Ele queria mostrar ainda a formosura que era a mulher dele. E o que ela vira e fala? Não vou. Você imagina aqui, vocês estão todas aqui na minha casa. Aí, gente, espera um pouquinho que eu vou chamar meu marido que eu quero apresentar para vocês. Aí, eu não vou. Imagina a minha cara que vai trincar. Não, meu marido, não, ele tá com dor de cabeça, que a gente fala, né? Então, tem desonras que nós fazemos. Tipo, você tá lá, um dia que você tá azedo, que o seu marido tá azedo, vocês dois dão um racha lá dentro do quarto. É uma coisa. Mas uma desonra pública, igual o Vasti fez, você imagina, tava toda a nata da sociedade da época, tava lá 6 meses lá. Num dia, depois de 6 meses que pediu, vem, Vasti, se apresenta aqui. Não vou. Quando acontece isso, você perde o seu lugar de honra. Vamos falar assim, a coroa cai da sua cabeça. Por causa de quê? Nós precisamos
Um dia uma menina mandou uma pergunta para mim na caixinha e eu falei assim, você precisa pensar em qual briga que vale a pena você entrar. Eu acho que se Vasti tivesse lá e eu disse, Vasti, pensa em qual briga você vai entrar. Ela não tinha entrado. Porque isso custou o quê a ela? Ela foi destituída. Ela foi trocada. Agora, por quê? Porque ela é uma influência. Você imagina, ela era a Michelle Obama da época. Entendeu? Ela era uma referência. Imagina assim, se Vasti fez isso com o rei, que é o top, que é o poderoso, você imagina o que vai fazer a Viviane aqui com o marido dela dentro de casa, a Natália com o marido dela lá dentro da casa dela. Você imagina? Não, igual o que a Marília Mendonça incute na cabeça. Não, vou enfrentar agora, vou fazer... Não, gente, desonra pública. Guarde sempre isso na cabeça, desonra pública. Uma desonra pública pode custar a sua coroa. Isso tanto serve, dependendo do que você fizer com o Senhor, pode custar a sua salvação, quanto uma desonra pública pode custar o seu casamento. Uma coisa que eu vi uma vez, que eu lembro, que foi considerado para ele uma desonra pública, aquela Ticiane Pinheiro, num programa de televisão, ficou de 4 na televisão lá e fez quadradinho de 8 lá pro Brasil inteiro ver. Depois disso, o marido dela separou dela. Uma das coisas que eu acho que chegou, porque o cara se sentiu desonrado publicamente na sociedade. Se isso era, imagina um rei lá, que todos os príncipes da Média, da Pérsia estavam lá. Aí falou, o rei, o outro erro de Vasti, ela causou a ira no marido dela, sem necessidade. O que custava ela ir lá, mostrar a coroa dela, mostrar que ela era a mais linda do rei, que ela era tal, desonrou o marido publicamente. O que aconteceu? O rei se enfureceu, causou a ira no marido dela. Aí o que o marido dela fez? Foi lá porque tudo era dentro da lei, eles consultavam como é que funcionava a lei. Memucã lá aconselhou ao rei. E essa desonra que Vasti fez, ela não fez só com o Senhor, ela fez com todo o reino. Porque se ela é a mais poderosa, vai fazer isso, todas as mulheres, até o mais simples lá, a mulher não vai respeitar mais o marido. Então, por que ela foi destituída? Porque o rei não amava ela? Não, ele amava, porém ela era uma má influência. Muitas vezes nós somos destituídas de algumas coisas na presença do rei, que é o Senhor, porque nós somos uma má influência. E o Senhor não permite uma má influência. O Senhor não permite. O Senhor tem um padrão de mulher. E Vasti, por um tempo, ela foi. Porque para ela ser esposa do rei, ela tinha que passar por um ano de processo de embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com outros óleos lá. Para depois passar na frente do rei, para saber se o rei ia se agradar. Porque muitas passaram, mas Vasti foi escolhida. Então eu entendo assim, o Senhor mostrando que por um tempo, muitas vezes, nós entramos no projeto de Deus. Mas chega um tempo que se acostuma com a presença do rei, o rei perde o valor para você. E, tipo assim, quando o marido nós estamos namorando, o que a gente faz? Não, tá lá linda, maravilhosa, cheirosa, não pode chegar bagaceira, não pode chegar sem maquiagem. Aí depois que casa, chuta o balde. Entendeu? Aí fica daquele jeito lá, porque acostumou com a presença do rei, já perdeu o valor. Então nós precisamos prestar atenção que nós precisamos estar bem para o Senhor Jesus, mas nós precisamos estar bem para o nosso marido, que é o nosso cabeça. E não acostumar com a presença deles na nossa vida. Valorizar sempre. Muitas vezes as liberdades que a gente, igual eu tenho 32 anos de casada, as liberdades que a gente começa a ter, muitas vezes a gente começa a fazer algumas desonras. Às vezes numa roda de amigos, fala uma coisa que não deve, apontam, não, que você tá barrigudo, que você tá careca, que você, não, você já foi bonita, agora você não é mais. Então, desonras públicas, entendeu? E muitas vezes nós sabemos aquilo que dói no nosso marido. E a gente pega e vai lá com o dedinho.
naquele lugar. E isso, uma coroa cai da nossa cabeça. Então, mais pra frente aqui, o rei faz o edito lá que pega e fala com Vasti, ela vai ser destituída. E lá na frente fala que ela desonrou o rei, ela foi uma má influência, ela é destituída. E por que que Deus, vamos falar assim, a nossa vida com o Senhor, Deus tira a gente? Porque a mentalidade velha, o Senhor não agrada daquilo que é velho, daquela mentalidade ultrapassada. Deus levanta uma nova mentalidade, que é a Esther. Mas não vou entrar na Esther, não, que a Esther nós vamos falar no próximo encontro. Aí, lá na frente fala assim: passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado ao seu respeito. Vocês estão vendo que o amor dele não tinha passado? E que ele destituiu ela não porque não amava, ele destituiu pela má influência, pela mentalidade nova que ali ia colocar no reino, e não podia aquela mentalidade velha. Aquilo não agrada ao rei e não agrada ao rei Jesus também. E uma coisa que fala assim, ele tomou, eu acredito que se ele tivesse deixado passar um tempo para ele apaziguar o coração, às vezes ele não tinha destituído Vasti, porque ele amava Vasti. E nós não devemos, mulher, nós não devemos tomar atitudes definitivas no momento do calor, no momento que está no calor. Recebo muito nas caixinhas, vi uma mensagem do meu marido, eu acho que ele está com uma mulher, o que você acha? A primeira coisa que a mulher tem que saber é o que ela vai fazer na hora. Primeira coisa, para você confrontar o seu marido, você tem que estar preparada para aquilo que vem. Supondo, tô mesmo com 2, 3, tô te traindo, tô te botando chifre, o que você vai fazer? Você tá pronta? Você tá pronta? Não, eu ponho ele pra fora de casa. Põe para daí 2 dias você botar ele pra dentro de novo. É melhor você não pôr do que você pôr e botar ele pra dentro. Primeira coisa que você viu a mensagem do seu marido? Vi. Então, ó, se o meu marido falar que tá com outra e eu botar ele pra fora, eu preciso disso, eu tenho 2 filhos, eu tenho isso aqui. Não, eu tô preparada, eu me banco, joia. Agora, eu quero perder esse casamento? Eu quero ficar sem meu marido? Quero ou não quero? Aí você toma a decisão. Você tem que pegar um monte de lista para depois você tomar uma atitude. Entendeu? Você tem que ter certeza. Eu definitivamente não quero, vou botar pra fora, não aceito. Tá bom, tá joia, então faça. Agora não, eu quero restaurar meu casamento. Então, você precisa procurar ajuda. Aí, depois que fez tudo, você pega, você sabe tudo, você sabe como, você sabe a hora, você tá bem, aí pronto. Aí você confronta, olha, eu fiquei vendo isso. Ah, tá bom, querido, tô mesmo com outra mulher, e daí? Eu quero restaurar o casamento, eu estou muito triste. Porque, gente, uma traição, quem já trabalhou com mulheres, eu tenho uma amiga minha que ela perdeu 30 quilos. Ela foi na lona. E não é fácil. Vive um luto, é doído. De acordo com psiquiatras e psicólogos, é uma dor do luto. Como se você tivesse perdido um ente querido. Então, você precisa estar pronta para aquilo que você vai receber, para você saber o que você vai devolver. Fala assim, ó, então tá bom. Quem tá seguro, tchau e benção, não quero mais essa relação, não perdoo, ou então, não, eu não estou feliz, estou arrasada, você acabou com a minha vida, mas eu ainda quero ver se tem chance da gente reestruturar. Você quer? Quero. Não quero? Então, definitivamente,
Você tem que estar pronta para todas as respostas que você vai receber. Porque não é fácil. E principalmente nós que depois temos que estruturar a nossa vida. Você está lá na depressão, na tristeza, porque isso joga a mulher na lona. E ainda você tem que bancar filho. Entendeu? O filho está lá e filho sem saúde, filho isso, filho aquilo. Não é fácil. Então, primeiro você tem que estruturar. E esse encontro aqui é para quê? Eu tenho recebido mensagem no Instagram de tudo quanto é jeito. Entendeu? E com essa mentalidade de empoderamento errado, entendeu? E tem coisas que você, mesmo sendo uma serva de Deus, estando empoderada em Deus, o sujeito não quer. Entendeu? Então, você tem que estar preparada, tem que estar estruturada. Entendeu? Muitas vezes você vai estar com o coração de Esté, mas o seu marido vai estar com o coração de Vasti. Porque a Vasti é um exemplo que usou que tanto tem homens que estão segundo o padrão de Deus, quanto tem homens que não estão segundo o padrão de Deus. Então, esse lugar aqui é um lugar, ó, porque vocês já viram assim, por exemplo, a Naira que é pequenininha, se eu pegar o vestido dela, vai caber em mim? Não. Cada tratamento é feito individual. É individual. A sua necessidade não é a mesma da minha. O tipo de problema que você tem no seu lar não é o problema que a outra tem. Vou repetir o que eu falei no começo. Eu tenho resposta, mas Deus tem. Entendeu? E a gente vai pegando. O que é o caso? Isso. O que é o seu caso? É esse. Então, ó, a orientação é essa. O remédio está aqui. Agora faz quem quer. Porque, igual uma mandou mensagem para mim, falando assim, fulano está precisando de ajuda. Eu falei assim, mas você já entendeu? Porque quando a gente conversa com a mulher, a gente sabe, a mulher quer Vasti que não quer. E outras coisas também. Vocês precisam entender que eu vou chegar segundo o coração de Deus, na palavra fala isso. A melhor receita, você lê aqui, você vê, a receita que Deus tem para você é essa. Mas tem muita mulher que não quer. Tem muita mulher, vocês já viram esse negócio assim, ora para mim por isso, ora para mim por aquilo. Vocês precisam entender que tem coisas que é você e Deus. A receita vai estar aqui, a gente vai estar apoiando. Eu falo sempre da mulher apoiar uma outra. Quando você está com um problema sério, você precisa de mulheres à sua volta que orem por você, que te ajude, que te dê uma direção na palavra. Mas quem vai tomar a decisão é você. Não tem como eu caminhar com a sua perna. Não tem como, às vezes, eu ir lá. Tem muitas coisas que acontecem dentro do casamento que acontecem porque a gente não se posiciona. O marido vai fazendo muitas coisas, igual uma das mensagens que eu recebi lá no direct ou na caixinha, que eu nem sei, falando assim que assim, eu já tô ficando com medo que o meu marido tá me ameaçando. Entendeu? Mas você tem coisas que você precisa se posicionar, porque o outro só faz com a gente aquilo que a gente vai abaixando. A gente entende uma submissão errada. É diferente. O que Deus ensina na Bíblia é submissão. Mas não é submissão só, é o casal se submetendo a Deus. Não é subserviência. Submissão não é subserviência. Muitas vezes nós entendemos uma submissão pervertida. O homem, eu vi um psiquiatra pregando uma vez que ele é um servo de Deus, e ele falou assim, o homem não ama aquilo que ele não respeita. Subserviência é você tipo ser escrava. Você vê naquele tempo que tinha escravidão, os senhores respeitavam. Então, se você se tornar escrava do seu marido, o seu marido perde. Quando você namorava com ele, você não era toda pra frente e tudo mais? Você era subserviente? Então você precisa entender a submissão segundo o coração de Deus. Você entendeu que muitas vezes as coisas vão entrando na casa da gente errada? Nós temos sim que ser submissa, quem é o cabeça da casa é o esposo, só que é uma troca mútua, ele ouve também a mulher
e os dois chegam, ó, nosso filho está assim, assim, o que nós vamos fazer? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, amor, então agora nós já conversamos, decide você. O cabeça da casa é o marido. A última palavra dentro de casa é do marido, porque isso está escrito aqui. Entendeu? Porém, os dois se submetendo um ao outro, como uma troca que fala. Eu posso depois procurar e falar para vocês que eu anotei, mas está tanta coisa anotada. E o marido também deve ouvir a esposa. Porque quando o marido não ouve a esposa, ele perde a oportunidade da bênção, da paz, da alegria na casa dele. Uma coisa que nós devemos aprender sempre assim, nos dois, uma só carne. Quando eu firo o meu marido, eu não sou uma só carne. Quando você vai ali e corta o dedo, o corpo todo não sente? Então, quando você fere o seu marido, você está ferindo você mesmo. E quando o seu marido te fere, ele está ferindo a ele mesmo. É uma falta de sabedoria. Por isso que os dois devem ter a comunhão, uma só carne, os dois. Por isso que é bom ter um marido servo de Deus. E quem não tem marido servo de Deus, o seu marido será um servo de Deus quando o seu marido olhar para você e falar, nossa, essa mulher é uma serva de Deus, ela está diferente. Quando o seu marido, teve uma que me perguntou um negócio assim, não sei o que lá para levar meu marido para a igreja, ou meu marido falar de Deus para o marido. Eu falei assim, no dia que você não precisa falar nada. Você não precisa falar nada. No dia que seu marido vir Deus na sua vida, acabou. Tanto ele vai te respeitar, porque o Senhor não deixa o marido humilhar a gente quando a gente é servo de Deus. E você vai ser servo de Deus também. Você não vai ser subserviente, não. Você vai ser submisso, mas subserviente não. Porque tem hora que o marido vem mesmo. O marido faz uma, faz duas, faz três. Ele vai vendo se você vai abaixando. Entendeu? Agora fala assim, não. Eu sou sua esposa, eu não sou sua empregada. Quando você faz isso, você entende que quando você faz isso, você está me magoando? Você precisa se posicionar. Ó, o seu direito é até aqui, daqui pra cá não. Deixa eu ver se eu consigo um exemplo pra... Vamos falar, os dois trabalham fora, os dois têm 3 filhos, os dois chegam 6 horas da tarde em casa, aí a mulher tem que lavar, tem que passar a cozinhar, tem que tomar conta de filho, bem, eu coloquei a roupa na máquina ali, você podia me ajudar que eu tô fazendo a janta pra nós? Põe a roupa no varal pra mim, por favor. Por favor. Né? Aqui, ó, tô fazendo isso aqui, vai. Entendeu? Não é isso não. Aqui, ó, eu tô fazendo janta aqui, o menino bateu a cabeça aqui, pega ele um pouquinho pra mim. Por favor. Entendeu? Então, hein? Entendeu? Então, tudo assim, é um jeito. É a mulher ser sábia. A mulher tá sendo sábia quando ela tá... Dá licença! Tá sendo sábia? Entendeu? Então tem que perguntar. E Deus fala assim, na medida que você medir, você vai ser medido. Então, se você tá fazendo assim com o seu marido, você vai receber isso de volta. Se você age com o seu marido com respeito, se você é uma mulher de Deus, só se o homem for doido. Ele vai chegar em casa gritando com você, te desacatando. Pode ser um dia assim, que tá meio nervoso, que isso já aconteceu. Chegou a acontecer uma coisa aí, você fala, opa, o que aconteceu? Você chegou assim, não tá entendendo. Não aconteceu isso, desculpa. Entendeu? Você pode chegar e mostrar também. Você tá achando que sei o quê? Você vai desse jeito comigo? É assim que fala, você tá sendo sábio? A gente precisa de maturidade, sabedoria, e de unção e de graça. Nós não podemos deixar bastir a nossa vida. Então, o primeiro erro dela foi competir com o marido. O segundo erro foi ela dizer não para o marido, e isso ofendeu, isso envergonhou, isso humilhou, e isso causou a ira no marido dela. Ela não foi submissa. A insubmissão dela, ela foi contra o projeto de Deus. A insubmissão dela fez com que ela perdesse a coroa dela. Fala, o marido deve ouvir a esposa, a palavra final é do cabeça, é Deus no centro, o marido e a esposa. Eu escrevi aqui, se o homem não ouve a sua esposa, ele está
perdendo a oportunidade de ver Deus sendo manifesto na sua vida, na sua casa, no seu lar. Uma outra coisa que nós, filhos, eles não são ensinados para ter assim, não filho, você tem que ler a Bíblia, não filho, você tem que fazer aquilo. Filho, ele repete o que nós somos dentro de casa. Se eu sou grossa com meu marido, se eu desacato o meu marido, o meu filho vai fazer a mesma coisa, vai desonrar o meu marido. E outra coisa, depois que ele casar, ele vai fazer a mesma coisa com a mulher dele dentro de casa. Então, você precisa entender a responsabilidade. Quer ter filho? Que tenha. Mas aprenda que é sua responsabilidade. Filho não é educado por aquilo que você fala. Filho é educado por aquilo que ele vê. Ah, você é uma serva de... Ah, filho, vai pra igreja. Não, vai ser uma... Mãe, você não vai não? Entendeu? Não, você tem que orar, tem que ler a Bíblia. Mãe, eu não vejo você orar e ler a Bíblia. Entendeu? Filho não é por aquilo que você manda. Filho é por aquilo que você faz. Se você honra o seu marido, se o seu marido te honra, ele vai te honrar e vai honrar o seu marido. E ele vai honrar a Deus também. Se você é uma mulher de oração, que lê a Bíblia, seu filho também vai ser. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, que até quando ele envelhecer, não vai se desviar. Pode até desviar, que muitos, até na minha família, que nós somos nascidos e criados dentro da igreja, muitos se desviaram, mas vive uma constante cobrança, uma tristeza. Eu já vi casos de pessoas até suicidar, porque quer viver o mundo e na hora que está lá no mundo se condena por estar vivendo o mundo e acaba fazendo coisa que não agrada o Senhor. Vasti ela não ouviu o marido dela. Eu não vou, eu não faço. Se quiser, eu falo na cara mesmo. Tem muita mulher que fala isso. Que eu tenho que falar, eu falo na cara mesmo. E expõe o marido, expõe o seu lar, expõe a sua intimidade. Muitas vezes, as pessoas que estão ouvindo a sua intimidade, elas não querem te ver bem, não. Elas querem ouvir, pra ficar falando. Via que a mulher lá com o marido dela, já viu como que ela tá com o marido dela? Não quer te ajudar, não. Você precisa saber com quem que você fala. Com pessoas sérias, comprometidas com o Senhor, pessoas espirituais que vão te falar no caminho que você deve andar. Não em rodinha, de barzinho, de festinha, expor sua vida, nunca. A desonra pública, a ira, o erro de Vasti de falar não para o marido, isso causou uma confusão geral. Muitas vezes as coisas que a gente faz causam uma confusão geral e muitas vezes, por exemplo, uma traição, uma desonra, isso não afeta só você e o seu marido, afeta você, o seu marido, seus filhos, os pais do seu marido, os pais. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo, igual o Vasti fez, não deixar a Vasti entrar na nossa vida, que muitas vezes a gente deixa a Vasti entrar. Isso causa desgaste e a desonra pública também, muitas vezes, vai desonrando. Tem casos assim que a mulher é tão maldita na boca dela, que o cara, ele se torna realmente, porque o homem, ele precisa do incentivo da mulher, da valorização da mulher. E o cara acaba se tornando assim, ninguém mesmo. Isso aí é um mundão. Isso aí é isso aí é aquilo. Gente, isso é tão sério. E muitas vezes isso distancia o casal. Isso muitas vezes chega até na intimidade, acabar a intimidade do casal. O sexo é a prioridade. Não, mas o sexo é importante. Faz parte da estrutura da relação do casal. E tem muitas mulheres que ficam se negando o tempo todo para o marido também. Isso não agrada ao Senhor. Porque, principalmente, se você quer a fidelidade do seu marido, você tem que suprir a necessidade deles. E muitas vezes o homem é muito mais acalorado que a gente. Mas a gente deve tomar cuidado com isso, porque isso distancia o casal. Eu falei com vocês que a casa dividida contra si mesmo não prevalecerá. Você não pode ser dividida com seu marido, porque a orientação do Senhor é que os dois se tornem um.
Quando você faz isso, você está deixando uma brecha do adversário dentro da sua casa. Tem mulher que deixa claramente aparente: eu que sou a que mando na minha casa. E muitas vezes acha que isso é bonito, né? E não é. E ainda desmerece o marido, né? Fala, o marido é que a mulher é um sacote. O homem tem o governo, submetermos a Deus. O coração de Vasti, ela é uma mulher que expõe o marido, é uma mulher que critica o marido, é uma mulher que condena o marido. O outro erro de Vasti é ser má influência. A má influência, ela alastra, essa má influência pode ser na sua vida e também na vida da sua filha dentro de casa. Você tem que entender que você é referência, independente de você ser uma dona de casa, você é referência dentro da sua casa. Você é referência dentro da igreja, você é referência dentro do seu trabalho. Então nós devemos tomar cuidado com essa má influência. Na Bíblia, em Timóteo 4,12, fala assim: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A mulher que é padrão de Deus, ela tem esse procedimento. Os filhos, a esposa que não honra os filhos tendem a não honrar, tendem a ser reflexo de desonra por causa do lar lá na frente. E na Bíblia fala assim, igual Vasti, ela queria ser a tal, né? Na Bíblia fala: você quer ser grande, que você sirva ao seu irmão. Então você quer ser grande dentro da sua casa, que você sirva ao seu esposo, que você sirva ao seu marido, segundo o coração de Deus. Você quer ter honra? Então você honre. Porque não é na medida que você medir que você vai ser medida. Se você quer ser alguma coisa, faça você primeiro. Muitas vezes o casal já está naquele desgaste horroroso. Eu que tenho que abaixar? Ele que tem que querer, ele que me traiu. Ele que tem que dar o braço a torcer, ele que tem que se humilhar, ele que tem... Não, seja você. Isso aqui é para ensinar as mulheres a se empoderarem em Deus e para começar o poder de Deus na sua casa ser edificada através da sua vida. Amém. Deus te deu isso de presente. Amém. Entendeu? Então, a começar de você ser o referencial, nós precisamos ter posicionamento, ter seriedade, ter caráter aprovado para duplicar isso no meio que nós vivemos, no nosso lar, na nossa vida espiritual, dentro da igreja. Então, é ter o caráter aprovado por Deus. E o que eu anotei aqui no final aqui é o que eu já falei para vocês. Que você sendo o padrão de Deus dentro da sua vida, você está plantando o padrão de Deus na vida dos seus filhos, para ele repetir lá com o lar dele. Eu até falo de vez em quando, minha sogrinha do meu filho está aqui, meu filho às vezes chega aqui e fala alguma coisa comigo que não deve. Eu falei: filho, você quer ser feliz quando você casar ou você quer ser infeliz? Não, eu quero ser feliz. Então você não fala assim com a mãe, porque do jeito que você fala comigo, você vai falar com a sua esposa. E se você falar desse jeito com a sua esposa, você não vai ser feliz. Então nós devemos ensinar isso para os nossos filhos. Entendeu? Porque nós não queremos que os nossos filhos sejam felizes, formem lares felizes. Eu oro lá na igreja direto. Senhor, manda moça para os varões da igreja, manda homens para as moças da igreja, que vão ter lar de pé na tua presença do Senhor. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se ficou alguma coisa sobre... Naira, você, tia, que já é da igreja, acha que alguma coisa ficou sem falar? Então, o Senhor me mostrou hoje para falar de Vasti, do coração de Vasti na nossa vida. E mês que vem nós vamos falar sobre Esther, que é o padrão de Deus. Hoje eu falei sobre o padrão do mundo, mês que vem nós vamos falar sobre o padrão de Deus. Amém?